gostaria de estar. Muito bem, depois de termos essa oportunidade de adorarmos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, já tivemos também a nossa escola sabatina, nossa adoração infantil, os momentos de louvor. Chegou a hora de pegarmos a nossa Bíblia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Faça isso nesse momento também, né? Talvez você esteja aí na sala da sua casa, novamente reúna a sua família, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Com certeza, Deus tem uma mensagem muito especial para você e para mim também, nessa manhã, ao nos reunirmos aqui de forma virtual. Se você puder, também feche seus olhos, nós vamos orar para que Deus nos conduza durante toda a mensagem, que através do Espírito Ele nos ilumine e que nós possamos, então, compreender tudo aquilo que vamos estudar. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Tua presença, alegres, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de adorar. Agora, com a Tua palavra em mãos, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos abençoe com a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a mensagem, aplicá-la em nossa vida e compartilhá-la com outras pessoas também. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu vou retirar então aqui a minha máscara para poder ficar um pouco melhor os irmãos a compreensão e o áudio também. E eu gostaria de começar a mensagem dessa manhã lembrando uma história que talvez você já tenha lido, ouvido ou mesmo assistido, porque ela virou também filme algum tempo atrás, a história de um personagem chamado Louis Zamperini, um italiano que a família se mudou, a ascensão deles era italiana, mas eles moravam nos Estados Unidos, na época em que estava para estourar a Segunda Guerra Mundial. E Zamperini, ele desde pequeno se destacou por uma habilidade. Ele era um excelente corredor. Antes de começar a Segunda Guerra, houve os Jogos Olímpicos de Verão na cidade de Berlim. E ele foi representando o seu país aos 19 anos de idade. Uma das personagens assim mais jovens a concorrerem até aquela época nas Olimpíadas de Verão. E ele se destacou em algumas provas, algumas competições, chamou a atenção, inclusive, diz a história, do próprio Führer, Adolf Hitler, quis cumprimentá-lo, porque ainda tão jovem ele tinha demonstrado um talento muito grande. Mal sabiam todas aquelas pessoas que dentro de alguns meses o mundo inteiro estaria envolvido numa situação muito desafiadora. E Zamperini ele foi convocado para a Força Aérea dos Estados Unidos, ele trabalhava com a aviação. E em um determinado momento da guerra, juntamente com alguns colegas, eles embarcam em um avião para fazer uma missão de resgate. Só que durante a missão de resgate, o avião deles também tem problemas. E eles caem no mar. Os dois motores dão pane, eles falham, e aquele avião cai no mar. E de todos os tripulantes que estavam a bordo, apenas Louis e mais 2 amigos sobreviveram. Eles caem, então, conseguem ali localizar o bote salva-vidas e começou uma verdadeira odisseia na vida deles. Se no momento em que eles caíram na água, dissessem para eles o tempo que eles ficariam ali à deriva, talvez só pela informação, a desmotivação e o desânimo já levaria a todos eles à morte. Mas como eles não tinham essa informação e eles tinham a esperança do resgate, eles começam então a passar os dias à deriva naquele bote salva-vidas. É claro que dentro de pouco tempo a comida terminou. E eles tentaram então, através de algumas armadilhas, atrair aves, peixes, mas com certeza não era a nutrição adequada que eles precisavam. Todos eles acabaram ficando desnutridos. Um dos 3 sobreviventes, por causa disso, da desidratação, da desnutrição, acabou contraindo outras enfermidades e ele veio a falecer enquanto eles estavam à deriva. Em outro momento, eles foram avistados, mas não por um avião de resgate, e sim por um avião inimigo, que os atacou, alvejou o bote deles, fez várias perfurações, eles tiveram que fazer muitos reparos e a situação era muito ruim. O desfecho dessa história, ou pelo menos parte dela, é que após 43 dias, Louis Zamperini e o seu amigo foram encontrados.
mas não por seus compatriotas. Eles foram encontrados pelos inimigos na guerra, na época, os japoneses. E no momento em que eles pensavam que iriam vencer a crise, o desespero, começa outro capítulo de terror e desgraça na vida deles. Agora torturados, quase escravizados, trabalhando para o exército inimigo, eles são submetidos a uma condição que talvez era pior do que a que eles estavam antes. Até quando, talvez deva ter sido a pergunta que ficava na mente deles, até quando nós vamos ficar nessa situação? Será que não vai ter fim? Quando é que isso tudo vai passar? E a história diz que depois de um tempo, com a aproximação do final da guerra, eles foram libertados pelo seu país, pelos norte-americanos, e ele voltou então às suas atividades. Luiz Amperini, ele viveu até os 97 anos, faleceu no ano de 2014. Mas essa pergunta, até quando, com certeza martelou a mente dele várias vezes, do seu colega e outros companheiros também. Nós estamos nos aproximando do mês de março, vai começar agora na próxima semana. E o mês de março marca o primeiro ano que estamos vivendo essa pandemia. Quando começamos essa situação aqui em nosso país, porque em outros contextos já havia esse problema antes de março também, nenhum de nós achou que iria durar tanto tempo. A pior das expectativas, diria que até no meio do ano as coisas do ano passado, 2020, estariam normalizadas. Mas isso não aconteceu. E virou o ano para 2021 e as coisas não parecem que melhoraram. E, aliás, pelo contrário, nós temos visto, não querendo ser alarmistas, mas as informações não são as melhores. E abrindo o meu coração para os irmãos nessa manhã, eu faço essa pergunta: até quando? Até quando isso vai acontecer? E eu faço essa pergunta como alguém que realmente está preocupado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que essa não é uma pergunta exclusiva minha. Talvez ela seja a sua pergunta também. E talvez seja a pergunta de muitas outras pessoas. E alguns personagens da Bíblia também fizeram esse questionamento. E aprofundando um pouquinho mais a questão, eles dirigem esse questionamento: até quando, Senhor? Ó Deus, até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando esse sofrimento, essa angústia, essa pandemia, Senhor? Até quando? Quando nós começamos a fazer essas perguntas, nós somos levados a alguns textos da Bíblia. Eu queria ler alguns deles com você nessa manhã. O primeiro deles está no livro dos Salmos. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 35, nós vamos ler o versículo 17. Abra aí a sua Bíblia, um salmo escrito por Davi, que em sua sinceridade, no seu relacionamento com Deus, ele também abria o seu coração. E ele questionava o Senhor. E no versículo 17 nós lemos o seguinte: até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, e dos leões a minha predileta. Até quando, Senhor, vais ficar olhando? A pergunta de Davi. Parece que Deus permanece indiferente a tanto sofrimento. Quando nós olhamos para o mundo, a humanidade, em um contexto geral mais amplo, essa é uma pergunta que quase todas as pessoas fazem. Onde está o Senhor? Onde está Deus? Até quando, Senhor, vais permanecer parado, só olhando, indiferente a tudo aquilo que acontece? Todos os dias nós somos surpreendidos com notícias aterrorizadoras. Nós vimos, nos últimos dias, uma enchente que a região norte do nosso país tem enfrentado, pessoas perdendo tudo, perdendo a vida, sem expectativa de como vai ser daqui para frente. Alguns dias atrás também, por conta de uma briga relacionada a um jogo de futebol, pessoas acabaram se envolvendo em uma briga e uma mulher, dentro de um contexto familiar, acabou sendo assassinada por causa de um esporte. Nós também fomos surpreendidos recentemente, e essa semana mais uma vez, com a notícia de que um garoto, um menino, é encontrado pela polícia dentro de um tonel, sofrendo maus tratos, abusos físicos.
Até quando, Senhor, vais permanecer olhando como se não estivesse preocupado em fazer nada? Até quando vai essa pandemia, Senhor? Nosso estado está vivendo uma situação muito difícil. As unidades de saúde estão comprometidas. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor quando zombam do seu nome? É outra ideia que aparece nos Salmos, lá no Salmo 74. Nós não vamos ler esse texto, mas você pode anotar aí, o Salmo 74, verso 10. Até quando, Senhor, vais ficar olhando para esses que zombam de ti? Essas pessoas que não creem no Senhor e que fazem do teu nome um objeto de zombaria. Senhor, isso nos incomoda. Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? Talvez você não tenha feito essas perguntas ultimamente, ou não num contexto mais geral, mais amplo, mas nós conseguimos traduzir isso para o individual também. E é aqui que eu abro o meu coração para os irmãos. Nós vamos ler um outro texto no livro dos Salmos, agora no Salmo de número 13. E nós vamos ler, então, os versículos 1 e 2. Salmo número 13, também escrito por Davi. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Até quando, Senhor, mais uma vez a pergunta, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui, Davi, ele não traduz a ideia para um contexto amplo, ele aplica para si mesmo. Talvez, num primeiro momento, pareça que Deus estava indiferente em relação ao que acontecia ao redor. Senhor, a maldade, até quando isso tudo vai acontecer? Não te importas? Vai ficar apenas olhando? Mas agora, Davi, ele traz o assunto para si. Senhor, até quando? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Isso nos afeta de forma mais próxima, porque se a gente não tem refletido sobre o que tem acontecido no mundo ao nosso redor e pessoas sofrendo ao nosso redor, com certeza você conhece alguém que esteja sofrendo e talvez você seja essa pessoa. E quando nós lidamos com situações que não são boas, começam a haver algumas incertezas. É por isso que essa pergunta é tão importante, é por isso que eu estou abrindo meu coração para você nessa manhã. E algumas perguntas vêm no nível individual. Senhor, por que que a cura não aconteceu ainda? Nós temos orado, nós temos intercedido, nós temos clamado. Por que que isso não acontece? Por que que as portas não se abrem, Senhor? Eu tenho buscado, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho sido fiel ao Senhor e talvez por causa disso as portas não tenham se aberto. Por que, Senhor? Até quando? Quanto tempo vai durar isso tudo? Quanto tempo até o Senhor voltar? Por que é que os meus problemas não se resolvem? Eu vou à igreja, eu estudo a Bíblia, eu sou fiel a Deus. Por que é que eu ainda me sinto tão sozinho? Por que é que a minha família não está bem? Nós estamos encerrando um momento especial de oração. É claro que nós vamos continuar intercedendo nos próximos dias também. Mas eu tenho certeza que, para alguns daqueles que estão assistindo, o encerramento desses 10 dias de oração e intercessão pela família é um momento delicado, é um momento triste. Até quando, Senhor, eu vou orar e o meu casamento vai continuar não indo bem? Até quando, Senhor, eu vou orar e os meus filhos vão continuar não indo bem? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não se importa mais conosco? Até quando, Senhor? É a pergunta. Para responder essa pergunta, nós precisamos ler alguns textos da Bíblia. E o primeiro deles, que precisa ficar bem claro para todos nós, está lá no livro de Isaías. Nós vamos ler esse texto, Isaías capítulo 49.
Nós vamos ler os versículos 14 até a primeira parte do 16. Isaías 49, a partir do versículo 14. Preste muita atenção no que nós vamos ler aqui. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E a resposta vem no versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta retórica. A resposta evidente é não, isso não pode acontecer. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Deus jamais esqueceu de você, meu amigo. Deus jamais esqueceu de mim. Deus nunca nos abandonou. O nosso nome permanece escrito nas mãos de Deus e Ele olha para isso todos os dias e Ele lembra de você. As suas lágrimas, Ele também chorou. No seu momento de dor, Ele esteve aí ao seu lado, sofrendo junto. E Ele diz: eu jamais vou me esquecer de você. Mas pensando e refletindo dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta também, fiquei impressionado ao encontrar uma inversão entre os personagens nessa pergunta. E já que estou abrindo meu coração para os irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas coisas que descobri. E eu descobri dentro do seguinte contexto. E se Deus fizesse para nós a mesma pergunta: até quando, meus filhos? E se invertêssemos os papéis? O que será que aconteceria ou qual seria a nossa resposta para as perguntas de Deus? A primeira delas vai estar lá no livro de Números, e nós vamos ler esse texto, Números 14. Você pode voltar aí ao Antigo Testamento, até o livro de Números, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto, reúna a sua família, aproveite. Este é o momento que Deus está falando com você através da palavra. Se Deus perguntasse para nós: até quando, meus filhos? Qual seria a resposta? Vamos ler Números capítulo 14. Vamos ler 2 versículos, o versículo 11 e depois o versículo 27. Versículo 11 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Pulamos agora o versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. A pergunta é: até quando, meus filhos, vocês vão criticar, murmurar contra mim e não confiar no meu poder? É a pergunta de Deus. A crítica é algo muito sério, porque identificar problemas não é muito difícil. Ver as coisas que não estão funcionando muito bem não é muito difícil, é ou não é verdade? Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, às vezes você passa por essas experiências. Você deveria fazer assim, um assado. Isso aqui não está bom. Não é difícil identificarmos o problema. Começa a ficar difícil, mas ainda não muito, quando começam a vir as possíveis soluções. Você poderia fazer assim, você poderia fazer assado. Agora, envolver-se na solução é algo que nós não temos visto hoje em dia em nossa sociedade. E às vezes em nossa igreja, em nossa casa também. E Deus nos pergunta: até quando, meus filhos? Até quando nós vamos continuar nesta atitude de crítica, de aspereza, de murmuração e esquecer o poder que o nosso Criador tem para resolver os nossos problemas, para nos conduzir, para nos guiar até o fim? O poder de Deus continua infinito. Nós não devemos ter um viés pessimista.
Deus nos incentiva a olharmos para o passado, aquilo que Ele tem feito por nós até aqui, e nós louvarmos o nome dEle. Com isso, claro, nós não vamos ser indiferentes em relação à realidade. Sabemos que temos muitos desafios, muitas limitações, mas até quando, meus filhos, é a pergunta do Senhor, nós vamos permanecer nessa atitude e vamos nos esquecer daquilo que Deus tem feito por nós? Até quando? Há um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos no livro do Êxodo, no capítulo 16. Pegue a sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos. Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 28. Mais uma vez são palavras do Senhor para cada um de nós, onde diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Nós muitas vezes questionamos a Deus: Senhor, até quando? Por quê? Por que que o Senhor permite? Por que que o Senhor permanece indiferente? Mas agora, ao invertermos os papéis, Deus nos pergunta: meus filhos, meu filho, minha filha, até quando você vai permanecer indiferente às minhas leis e aos meus mandamentos? Por quanto tempo você vai ficar adiando o seu compromisso com Deus? O que mais precisa acontecer para que você entenda que a melhor opção é viver dentro daquilo que está revelado na palavra do Senhor? Até quando, meus filhos? Até quando nós vamos nos recusar a sermos fiéis aos mandamentos de Deus? Houve certa ocasião em que um homem estava conduzindo um momento de reflexão parecido com esse. E dentro da compreensão que ele via nas Escrituras, ele ficou um pouco embaraçado e compartilhou esse testemunho. E ele disse mais ou menos o seguinte: os irmãos sabem que é complicado, às vezes nós estamos em alguns ambientes, em algumas comemorações, e às vezes nos oferecem algumas coisas que, pela palavra de Deus, nós entendemos que não deveríamos comer ou beber. O que é que a gente vai fazer, né? Ele fez essa pergunta e ele não contava que alguém no auditório iria responder. Quando ele fez a pergunta: o que é que a gente vai fazer, né? A resposta veio: não coma, não beba. Pois é, veja bem, desconcertou toda a situação. Mas não é muito difícil quando nós olhamos para o assim diz o Senhor. Não precisamos ficar entrando em especulações quando aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que está revelado, está muito claro diante de nós. E Deus nos pergunta: até quando, meus filhos, vocês não vão dar valor às minhas leis, aos meus mandamentos? Até quando nós não seremos fiéis a Deus naquilo que pertence a Ele, nos dízimos, nas ofertas? Quanto tempo mais nós vamos adiar esse compromisso? Será desconfiança na administração da igreja? Será desconfiança no poder de Deus, de sustentar as nossas necessidades, a nossa família? Até quando nós vamos adiar esse compromisso? Precisamos avançar um pouquinho mais. Até quando nós vamos ficar e permanecer indiferentes à ordem de Jesus Cristo de ir e fazer novos discípulos? Quanto tempo mais precisa passar para que a gente assuma um compromisso? Até quando é a pergunta de Deus? Até quando o altar do Senhor, na sua casa e na minha, vai permanecer em ruínas? Nós estudamos sobre isso essa semana e chama muito a nossa atenção, porque conversando com pessoas de diversas regiões, nós percebemos que existe um costume que vem se extinguindo, está quase em extinção, de nos reunirmos como família, de manhã e à noite, para erguermos o altar do Senhor, o culto familiar. Até quando isso não vai ser uma prioridade na sua casa e na minha também? O que mais precisa acontecer para que nós tomemos essa atitude? Até quando os meus filhos vão ficar indiferentes aos meus mandamentos e às minhas leis? E por falar em reconstruir o altar do Senhor, nesta experiência que nós estudamos através do profeta Elias ao longo desses 10 dias, eu queria ler mais um texto com você, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Vamos abrir juntos agora o primeiro livro dos Reis.
capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 21. Mais uma vez a pergunta se repete aqui, agora não diretamente feita pelo próprio Deus, mas por Elias, o seu profeta. 1 Reis 18, verso 21. Preste atenção no que está escrito aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam a ele. Porém, o povo nada lhe respondeu. Até quando, o que Elias estava querendo dizer aqui é o seguinte: até quando você vai ficar oscilando entre o certo e o errado? Entre assumir um compromisso com Deus ou não? Entre desempenhar as suas responsabilidades diante de Deus, da sua família ou não? É o famoso ficar em cima do muro. Até quando vamos ficar em cima do muro? O povo não respondeu nada, mas essa não pode ser a sua atitude e a minha nessa manhã. Porque Deus está nos perguntando: até quando, meus filhos, vocês vão ficar oscilando entre o que é certo e o que é do inimigo? Até quando vocês vão adiar o seu compromisso com Deus? Eu gostaria de ler mais 2 textos apenas essa manhã. O primeiro deles está no livro de Josué. Talvez esse seja o que mais me chama a atenção dentro deste contexto e destas perguntas que Deus faz a nós nesta manhã. Vamos ler o livro de Josué, no capítulo 18. Josué, capítulo 18. Preste atenção no versículo 3, onde mais uma vez essa pergunta aparece, agora dentro de um contexto um pouco mais profundo. 18, verso 3 do livro de Josué. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? É forte, não é mesmo? Vamos tentar trazer para a nossa linguagem. Até quando nós vamos esperar para tomar posse da terra que o Senhor preparou para cada um de nós? Até quando? Quanto tempo precisa passar para que eu e você e a nossa família, a nossa igreja e a nossa cidade e o mundo todo entenda que nós precisamos nos preparar para receber o Senhor? Quanto tempo nós vamos esperar para que isso aconteça? Quanto tempo nós vamos esperar para tomar posse daquilo que já é nosso pela graça de Cristo? Quando eu estava pensando sobre isso essa semana, abrindo meu coração a Deus e recebendo do Senhor as respostas que eu precisava, elas vieram através de algumas perguntas também que eu compartilho com você ao nos aproximarmos do final dessa reflexão. A primeira delas: quais são as prioridades da sua família? A prioridade da sua família é esse mundo? E perceba, eu não estou querendo dizer que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, porque entendemos que Jesus está voltando e o nosso lugar não é aqui, não é isso. Mas você investe mais do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, seus e da sua família, para este mundo? Qual é a sua prioridade? É o seu trabalho? São os seus estudos? Será que isso não ocupa um lugar que deveria ser de Deus e do preparo nosso para nos encontrarmos com Ele? Quanto tempo mais nós ficaremos aqui? Quanto tempo mais você quer viver nesse mundo, nessa terra? Com pandemia, com violência, com tragédias? Quanto tempo mais nós vamos ficar acomodados com essa situação? E a última pergunta é a seguinte: o que mais precisa acontecer para que nós desejemos o céu? Qual é o evento que ainda não aconteceu
a calamidade, o problema, a dificuldade, que não nos fez desejar o céu? O que mais precisa acontecer? Quantas pessoas precisam morrer? Quantas tragédias precisam acontecer? E saiba, se a cruz de Jesus Cristo, seu sacrifício lá no Calvário, não é suficiente para eu e você nos sentirmos motivados a estar no céu, meu irmão, minha irmã, o que estamos fazendo aqui? Essa é a maior de todas as evidências de que o nosso lugar não é aqui. Jesus, ele veio morrer em sua inocência por você e por mim. Isso é mais do que suficiente para nos motivar a não querermos mais estar aqui, mas por que é que com as nossas atitudes nós vivemos o contrário? Por que é que o tempo em que nós poderíamos estar na igreja, dentro das nossas limitações, é verdade, nós não estamos? Por que é que o nosso culto familiar não tem acontecido? Por que é que não estamos envolvidos em compartilhar a esperança com alguém através de um estudo bíblico? Deus, ele nos usa independente das nossas limitações, mas ele espera que nós demos esse voto de confiança para ele. Por isso a pergunta é: até quando, meus filhos? Essa pergunta ela é muito interessante, porque ela nos convida a darmos uma resposta, mas ela não nos impede de tomar uma decisão diferente. E no mesmo livro de Josué, onde nós estamos, nós vamos ler o último texto desta manhã. No capítulo 24, é um texto que você conhece, certamente já leu, inclusive com a sua família também. E nós vamos lê-lo nesse momento. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Lancem fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué. Você não é obrigado a servir ou a seguir ao Senhor com a sua casa, com a sua família. Faça aquilo que você achar melhor pelos critérios que você escolher. Mas pela palavra de Deus, nós temos evidência mais do que suficiente de qual deve ser o nosso porto seguro. Eu e a minha casa serviremos o Senhor, independente do que aconteça. Recentemente ainda estava conversando com um amigo e lembrei de um texto da Bíblia também, às vezes me questiono isso, né? Texto de Atos no capítulo 1. Será esse, Senhor, o tempo em que hás de restaurar o reino a Israel, teu povo? A resposta não foi nenhuma data. A resposta foi: sejam minhas testemunhas por onde vocês estiverem. Por isso, a resposta para essa pergunta, até quando, Senhor, deveria ser a seguinte: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em fidelidade aos mandamentos de Deus. Nós não vamos abrir mão disso como família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entregando a Deus o que pertence a Ele nos dízimos e nas ofertas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, compartilhando a esperança com outra família através de um estudo bíblico. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor ao nos reunirmos todos os dias, de manhã e à noite, para construirmos e reconstruirmos o altar do Senhor em nossa casa. Nós estamos nos posicionando por aquilo que é certo e faremos isso até que Ele venha. Se você tem o desejo de assumir esse compromisso com a sua família e com Deus, hoje é o momento para isso. Até quando, Senhor? Muitas vezes é a nossa pergunta. Mas talvez a pergunta de Deus nessa manhã seja: até quando, meus filhos? O que falta para vocês confiarem em mim? O que é que eu ainda não fiz para que você se entregue completamente? Se envolva
com a causa da verdade. Até quando, meus filhos? Jesus quer voltar, meus irmãos. Ele não quer mais que nenhum de nós sofra. Até quando nós vamos permanecer acomodados com essas circunstâncias? É por isso que hoje Deus chama a você, a sua família, a minha família também, a assumirmos um compromisso. Não importa o que o mundo diga ou quão diferente possa parecer aquilo que nós cremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, na minha família, o Senhor vai ser sim uma prioridade acima de qualquer coisa. Assuma esse compromisso diante de Deus e da sua família. E todos nós veremos a ação de Deus de forma sobrenatural agindo em nós. Nós vamos ouvir uma música especial neste momento, para que você possa se reunir junto com a sua família e meditando naquilo que iremos ouvir. Tomemos uma decisão juntos. E ao final desta música, eu quero orar com você e com a sua família também. Preste atenção naquilo que iremos ouvir. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflito, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracasso, mas vou ficar junto a ti, pra nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Mas eu faço de ti, mas eu percebo que não há
Já está junto da sua família aí? Pode abraçar seus familiares. Dentro do seu contexto de confinamento aí, é possível e agora é desejável. Abrace a sua família. Nós vamos assumir um compromisso agora diante de Deus. Nunca mais se sinta abandonado. Deus conhece os seus temores e Ele nunca vai se esquecer de você e nem da sua família. Que Ele nos ajude a também honrarmos o nosso compromisso diante dele, de que em breve iremos tomar posse daquilo que ele preparou para nós. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos em Tua presença nessa manhã de sábado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ainda que de forma virtual por conta das limitações que temos. Obrigado a Deus porque o Senhor ainda fala o nosso coração através da Tua palavra. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, ou mesmo para a nossa vida, nós nos questionamos, até quando, Senhor? Onde estás? O Senhor não vê o nosso sofrimento, o Senhor não vê a nossa angústia, a nossa dor. A Tua palavra nos diz que o Senhor vê, sim, e que o Senhor jamais se esquece de nós. Obrigado por isso, ó Deus. E que todos aqueles que estão assistindo tenham essa certeza no seu coração. Eles jamais estarão abandonados por Ti. Agora, quando o Senhor é quem pergunta para nós, até quando, meus filhos? Nós muitas vezes somos confrontados com uma realidade que não gostaríamos. Talvez o Senhor nos pergunte, até quando nós vamos permanecer apenas murmurando e não nos envolvendo naquilo que o Senhor espera de nós? Até quando apenas seremos críticos, ásperos e pessimistas e iremos nos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós? Talvez o Senhor nos pergunte nessa manhã, até quando, meus filhos, vocês permanecerão indiferentes às minhas leis? Não permita, ó Deus, que nós sejamos indiferentes às tuas leis. Ajuda-nos a honrar o compromisso que um dia assumimos contigo. Até quando, meus filhos, ficaremos em cima do muro? Até quando ou quanto tempo ainda falta para tomarmos posse daquilo que o Senhor preparou para nós? Ó Deus querido, nessa manhã, como famílias, nós assumimos um compromisso de que o Senhor seja prioridade em nossa casa. Que através do culto familiar, da nossa fidelidade aos teus mandamentos, à entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, ao envolvimento da missão, Senhor, que nós possamos responder a essa pergunta e que este até quando termine hoje, para que a partir de hoje o teu Espírito seja assim derramado sobre nós e assim concluamos a missão como família, ó Deus, e vejamos Cristo voltando nas nuvens do céu. Abençoe a todas as nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus amigos, meus irmãos, que Deus o abençoe, tenhamos todos um bom restante de sábado. Esteja atento aos canais oficiais aqui de comunicação do nosso distrito, pois as notícias, as informações, elas se atualizam muito rapidamente. Talvez tenhamos novidades nos próximos dias também. Que Deus o abençoe. Um feliz sábado a todos.